Você já se perguntou o que alguém é capaz de suportar quando o mundo inteiro parece conspirar contra ele em silêncio? Imagine resistir ao desgaste físico, emocional e psicológico, sozinho, num ambiente em que cada decisão errada parece calculada para minar sua confiança. E mesmo assim, sair de cabeça erguida, mostrando que não é apenas talento que sustenta um guerreiro, mas sua coragem inabalável. Essa é a história de Gabriel Bortoleto e o brasileiro que, mesmo sendo sistematicamente sabotado pela própria equipe, entregou uma das atuações mais emblemáticas da temporada. Fique comigo até o fim porque você vai entender por que essa corrida foi muito mais que uma disputa por posições. Foi uma declaração de resistência. De dignidade. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história. O ar estava denso no paddock do GP do Canadá. Uma neblina sutil pairava sobre o circuito, como se pronunciasse algo não dito, não explicado. Gabriel Bortoleto, rosto jovem, expressão serena, mas com olhos que carregavam o peso de muitas corridas injustas, caminhava em direção ao seu carro. Ao redor, o burburinho da equipe parecia ignorá-lo. As conversas, os cochichos, as decisões técnicas, em tudo parecia acontecer ao seu redor, mas nunca com ele. Na classificação, ele mal conseguirá escapar do Q1. Apenas 0,07 segundos o separavam da próxima fase. O suficiente para um suspiro, mas não para um segundo piloto. Seu companheiro, Nico Hülkenberg, com o mesmo carro, havia avançado. E ninguém parecia surpreso com isso. Era como se, no fundo, todos já soubessem o que aconteceria. Desde o GP do Bahrein, os dados mostravam a mesma tendência: Gabriel com stint mais longos, pneus mais desgastados, chamadas de box atrasadas. Coincidência? Não. E estratégia? E era exatamente isso que incomodava. A Sauber havia encontrado em Gabriel um talento em ascensão, mas talvez brilho demais incomode os olhos de quem já escolheu seus favoritos. No Canadá, a história se repetiria. Ou melhor, se superaria. Gabriel sabia que não estava ali apenas para correr. Era mais que isso. Era um campo de batalha. Cada curva, cada volta, cada pit stop, tudo era uma prova de resistência. No rádio, os engenheiros falavam com uma frieza cirúrgica. Quando mencionaram que ele ficaria com o mesmo jogo de pneus duros por tempo indefinido, sua resposta foi apenas um entendido. Não havia indignação. Havia foco. Mas o que será que se passava dentro dele naquele momento? Durante a corrida, a pista parecia uma extensão da tensão que Gabriel sentia. Ele lutava contra Red Bulls, Williams e Racing Bulls, equipes que, tecnicamente, estavam acima da Sauber. Mas não se tratava mais de ultrapassar. Tratava-se de resistir. E ele resistiu. 50 voltas. No mesmo pneu. Com o mesmo desgaste. E, mesmo assim, não foi ultrapassado. Sua pilotagem foi tão cirúrgica quanto a frieza dos que lhe negavam apoio. Como alguém consegue manter o controle sob tamanha pressão? Como é possível conservar performance quando tudo indica que você está sendo testado até o limite para desistir? Ao final da corrida, em 14º lugar, Gabriel chegou ao box em silêncio. Seus olhos diziam tudo. Quando Mariana Becker o questionou sobre a estratégia, houve um breve segundo de hesitação. Não sei, precisamos analisar, e é difícil dizer agora. Era a tradução do politicamente correto para um grito preso na garganta. A estratégia foi uma piada. Mas ele não podia rir. Nem reclamar. A entrevista pós-classificação já dava indícios do homem que havia se tornado. Decepcionado, sim. Mas absurdamente educado. Até demais. Chamou o trabalho da equipe de decente e disse que não vale reclamar. Mas será que não vale mesmo? Ou será que ele simplesmente sabe que, se reclamar, será queimado? O paddock é cruel. E todos sabem disso. A Red Bull assistia. A Mercedes também. Outros chefes de equipe olhavam com atenção.
Talvez, por trás das cortinas, alguém enxergasse ali não só um piloto injustiçado, mas um potencial diamante sendo lapidado à força pelo atrito das adversidades. Gabriel poderia ter desistido. Poderia ter forçado o carro, provocado um abandono e usado isso como justificativa. Mas não. Ele ficou. Ele aguentou. E entregou. Porque no fundo ele sabia que aquela corrida, como muitas outras, era parte de algo maior. Será que a Sauber acredita mesmo que ele vai aceitar essa condição de segundo piloto por muito mais tempo? Nos bastidores, as tensões aumentavam. Fontes internas começavam a comentar sobre o desconforto entre o staff de Gabriel e a chefia da Sauber. As decisões já não pareciam tão técnicas assim. Hülkenberg recebia atualizações de acerto mais cedo, janelas de pit mais estratégicas. Bortoleto recebia irresistência. E mesmo assim, o que mais impressionava era sua calma. Como se dissesse, e façam o que quiserem. Eu não vou ceder. Qual será o limite da resistência de alguém que não aceita ser diminuído? Naquele domingo, enquanto os flashes das câmeras captavam os holofotes sobre os vencedores, longe do pódio, na sombra do esquecimento proposital da equipe, Gabriel Bortoleto retirava o capacete com a lentidão de quem ainda carregava a tensão de cada volta nos ombros. O suor escorria misturado ao silêncio que reinava ao seu redor. Não havia comemorações. Nenhum aperto de mão caloroso. Apenas olhares vazios e sorrisos burocráticos dos mecânicos da Sauber. Mas o que ninguém via era o que estava começando a se formar ali, um símbolo de resiliência, uma figura que não precisava de troféu para deixar sua marca. Quando retornou à garagem, todos seguiam ocupados com seus afazeres. Ninguém o parabenizou pelo feito técnico e emocional de manter um dos carros mais instáveis do grid em 14º lugar com pneus praticamente desintegrando. Mas alguém o observava e um olheiro da McLaren. Outro da Alpine. E um terceiro da Aston Martin. Eles não precisavam de resultados para entender o que tinham acabado de presenciar, um piloto que enfrentou um pelotão inteiro com um equipamento inferior, sem apoio interno, sem erro. Por que a Sauber parecia tão empenhada em reduzir a projeção de Bortoleto? Na semana seguinte, as reuniões internas da equipe foram tensas. O nome de Gabriel era evitado nas discussões técnicas, como se sua performance tivesse sido fruto do acaso, ou pior, da estratégia que a equipe tanto insistia em defender. Mas os números falavam por si. Em simulações independentes feitas por analistas externos, ficou evidente que, com uma janela de pit mais otimizada, ele teria brigado por pontos. E ainda assim, a narrativa interna era de que as circunstâncias definiram a escolha. Gabriel se manteve calado, mas seu silêncio era tão barulhento quanto uma queima de fogos. Ele sabia que falar demais significava selar seu destino. A Fórmula 1 não é feita apenas de ultrapassagens e títulos, é feita de política. De alianças. De hierarquias silenciosas. E naquele momento, ele era o elo frágil da cadeia. Ou pelo menos era assim que queriam que ele acreditasse. No Brasil, o público começou a reagir. As redes sociais se inflaram com mensagens de apoio. Hashtags em defesa de Gabriel se tornaram virais. A imprensa especializada começou a levantar questionamentos incômodos. Por que a Sauber sabota Bortoleto? Existe um boicote interno? Gabriel é a próxima vítima da política suja da Fórmula 1? No paddock, todos sentiam o desconforto. Até Hülkenberg, que sempre manteve um comportamento neutro, evitava comentar sobre as diferenças de estratégia. Em uma entrevista rápida, disse apenas: cada um tem seus desafios. Nada mais. Nada menos. Um silêncio ensurdecedor. E enquanto os bastidores ferviam, Gabriel seguia treinando. Em silêncio. Focado. Ele sabia que sua oportunidade não viria da Sauber. Viria de seu próprio mérito. E, em meio à tensão, começava a surgir um boato e uma das equipes do meio do pelotão estaria interessada em tirar Bortoleto da Sauber ainda na temporada seguinte. A razão? O garoto havia mostrado que, mesmo com tudo contra, ele era capaz de entregar o impossível.
Como ele conseguia manter a sanidade em meio a tanto boicote? Durante um jantar em Montreal, seu empresário revelou a um jornalista off-record: Gabriel está consciente do jogo. Ele não é ingênuo. Sabe que está sendo testado, desvalorizado, usado. Mas ele é brasileiro. E brasileiro aprende desde cedo a lutar com o que tem. Ele está esperando a hora certa de agir. De volta às pistas, na preparação para o GP da Áustria, a tensão aumentava. A Sauber implementaria uma nova atualização no carro e mais apenas no de Hülkenberg. Quando questionado, o chefe da equipe respondeu: estamos testando dados de performance. O discurso padrão. A desculpa de sempre. Mas dessa vez, a paciência de Gabriel pareceu vacilar. Será que ele continuaria calado? Em sua primeira coletiva de imprensa antes da corrida, com os olhos fixos no repórter, ele respondeu de forma firme: e não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para competir. Faço meu trabalho com dedicação e respeito, mas sei quando estou sendo tratado de forma desigual. Eu só quero correr com justiça. Só isso. A declaração viralizou. O público reagiu. As redes explodiram em apoio. Até ex-pilotos começaram a comentar. Felipe Massa, Rubens Barrichello e até Emerson Fittipaldi postaram mensagens enigmáticas em solidariedade. A pressão começava a inverter o jogo. Seria esse o começo da virada? A equipe, acuada, emitiu uma nota protocolar tentando amenizar a situação. Falava de desafios técnicos, de equilíbrio entre os carros e de planejamento estratégico. Mas ninguém mais acreditava. A verdade estava exposta. E Gabriel Bortoleto, sem levantar a voz, havia feito todos ouvirem. No paddock da Áustria, seu nome era o mais comentado. Não pelos pontos, não por vitórias, mas por sua postura. Sua resistência. Sua verdade. E enquanto muitos tentavam entender como alguém tão jovem conseguia enfrentar um sistema tão complexo com tanta firmeza, ele se preparava. Porque sabia que a batalha estava longe do fim. Qual será o próximo passo de Gabriel diante da pressão crescente da mídia e da instabilidade dentro da equipe? A noite anterior ao GP da Áustria foi silenciosa para Gabriel Bortoleto. Enquanto alguns pilotos riam nos restaurantes luxuosos do paddock e os chefes de equipe discutiam planos em reuniões à meia luz, Gabriel isolava-se em seu quarto de hotel. Em cima da cama, os dados de telemetria impressos. Gráficos. Tempos. Setups. Ele estudava cada centímetro de pista, cada curva como se fosse uma questão de vida ou morte. Porque, para ele, talvez fosse. Aquela corrida não era apenas mais uma prova. Era um ponto de ruptura. O paddock havia mudado. A pressão sobre a Sauber agora era palpável. As câmeras, antes voltadas apenas aos líderes, começaram a seguir Gabriel desde o momento em que colocava o capacete. Os jornalistas queriam uma declaração, um erro, uma faísca. Mas ele não cedia. Caminhava como quem já tinha vencido uma guerra invisível. E, de certa forma, tinha mesmo. A narrativa tinha mudado. Agora, ele era o injustiçado. O resistente. O símbolo de um novo tipo de piloto, e não apenas técnico, mas ético, forte e ciente de seu valor. Na formação do grid, seu carro estava na 16ª posição. Nada impressionante aos olhos comuns. Mas havia algo diferente em seu olhar. Um brilho que dizia: e hoje, ninguém me para. O engenheiro de corrida, pela primeira vez em semanas, falou com firmeza e respeito: Gabriel, hoje é seu dia. Confio em você. Ele não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça. Os olhos estavam fixos no semáforo. As luzes se apagaram. E então começou. Logo nas primeiras voltas, Gabriel fez 2 ultrapassagens cirúrgicas, uma por fora na curva 2, outra no cotovelo da curva 6. A estratégia da Sauber ainda era conservadora, mas algo estava diferente.
Pela primeira vez em toda a temporada, os engenheiros começaram a tratá-lo como uma peça central da corrida. As comunicações eram precisas. Os tempos de resposta rápidos. Não havia hesitação. Seria a pressão da mídia surtindo efeito? Ou teriam finalmente percebido que ali havia algo além de talento e havia liderança? Durante o segundo stint, optaram por mantê-lo com pneus médios, uma escolha que favorecia um ataque no terço final da corrida. Gabriel, com o carro equilibrado, começou a imprimir um ritmo que chamou a atenção dos comentaristas internacionais. Na transmissão britânica, Martin Brundle chegou a dizer, "This Brazilian kid, he's the real deal." Era a chancela de uma lenda. Na volta 42, Bortoleto fez uma das ultrapassagens mais belas da temporada sobre um Alpine, mergulhando por dentro com a frieza de um veterano. O público vibrava. As redes sociais explodiam. Ele agora era tendência mundial no Twitter. Cada volta sua era acompanhada como se fosse uma semifinal de Copa do Mundo. Mas foi na volta 49 que a história tomou um rumo definitivo. Enquanto perseguia uma Alfa Romeo para a 10ª posição e que garantiria o primeiro ponto do ano, a equipe lhe passou uma mensagem ambígua pelo rádio: "Gabriel, mantenha a posição." Ele não respondeu. O silêncio durou 2 segundos. 3. 4. Então, ele falou: "Recebido." Mas na volta seguinte, mergulhou por dentro na curva 9 e passou. Rápido. Limpo. Decidido. Aquilo não foi apenas uma ultrapassagem. Foi uma declaração. E você, o que teria feito no lugar dele? Cruzou a linha de chegada em 10º, com um ponto solitário, mas que valia como um pódio. Quando parou o carro, não foi para a área dos 3 primeiros. Mas a multidão o aplaudia como se fosse. A equipe, sem jeito, tentou comemorar. Mas ele caminhou reto para o box. Tirou o capacete. Respirou fundo. Não havia sorrisos falsos. Apenas verdade. Mariana Becker se aproximou. Perguntou sobre o rádio. Ele olhou para a câmera e disse: "Hoje eu pilotei com o coração." Às vezes, seguir ordens não é o que define um piloto. Hoje, eu me defini. Na semana seguinte, a bomba explodiu. A McLaren anunciou oficialmente o interesse em Bortoleto para a temporada seguinte. A Aston Martin também o queria em seu programa. A Alpine fez contato. Pela primeira vez em meses, a Sauber falou em reavaliar o papel estratégico de Gabriel na equipe. Mas ele já tinha feito sua escolha. Durante uma entrevista ao programa Roda Viva, semanas depois, Gabriel disse com a serenidade de quem venceu: "Às vezes, a maior corrida da nossa vida não é contra os outros. É contra o que esperam de nós. Contra o lugar que querem nos manter. E quando você decide não aceitar esse lugar, tudo muda." E mudou. No GP do Brasil, meses depois, Gabriel foi ovacionado em Interlagos mesmo sem largar entre os 5 primeiros. Os torcedores gritavam seu nome como se ele fosse o novo Senna. Não por vitórias, mas por coragem. Por postura. Por ter mostrado que é possível resistir sem gritar, lutar sem bater e vencer sem ultrapassar a linha. Gabriel Bortoleto não apenas pilotou. Ele se tornou símbolo de uma geração que não aceita menos do que merece. E essa história ainda está só começando. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o impacto dessa trajetória. Então se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa história. Cada visualização, cada comentário e cada like ajuda essa mensagem a chegar ainda mais longe. Nos ajude a alcançar um sonho coletivo e chegar a 1 milhão de inscritos em um ano. Vamos mostrar que histórias como essa merecem ser contadas e ouvidas por todos.